Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você. Seja bem-vindo ao nosso discipulado, discipulado aqui do Ministério Águios. E hoje nós vamos encerrar com a terceira parte da lição número 7, que cobre a doutrina do juízo eterno. Esta é a última doutrina e hoje nós encerraremos este discipulado trazendo uma visão geral da última doutrina, que é a doutrina do juízo eterno, listada lá pelo escritor aos Hebreus. Nas primeiras duas aulas dessa lição número 7, foi com a irmã Roliane, nós falamos, ela ministrou sobre este assunto, sobre como Deus julga, que o julgamento de Deus, ele acontece, Deus é amor, mas Deus, claro, é juiz, e na verdade não são características contraditórias de Deus. Eu já vi pessoas dizerem, por exemplo, Deus é amor, mas também é justiça, como se fosse uma característica contraditória, como se o amor ele fosse injusto. Mas, de fato, a Bíblia nos diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, no grande capítulo do amor da Bíblia, onde Deus ali pelo apóstolo Paulo fala sobre as características do amor de Deus, e ele diz que o amor ele não folga com a injustiça, mas ele folga com a verdade. O amor ele é justo por natureza. Então, o juízo de Deus ele é justo exatamente porque Deus é amor. Pessoas que não conhecem o amor de Deus, elas são injustas. Então, essa característica do juízo de Deus enquanto juiz, isso vem do seu amor, porque Ele é perfeito, e Ele é o Criador, e Ele julga o mundo com reta justiça. Nós já vimos isso, através da irmã Roliane, que nos ensinou isso na aula número 1 e aula número 2 desta lição 7. E eu vou encerrar hoje com a parte 3, falando sobre a lei da semeadura. Quando Deus criou, meus queridos, o universo, Ele criou este universo com uma lei que nós conhecemos como lei da semeadura. Na verdade, podemos dizer que uma lei, na verdade, ela tem vários artigos, Qualquer lei é assim. Ela é composta de diversas partes. Uma lei não é apenas uma citação, Claro que a gente, às vezes, chama primeira lei de Newton, por exemplo, na física, Então, você tem só que eles chamam em matemática corolário, Um nome meio estranho, mas quer dizer uma verdade, Uma frase que resume ali aquela lei. Mas, de maneira geral, a gente entende que leis são compostas de diversas ordenanças, diversos artigos. Então, a lei da semeadura, nós vamos estudar hoje, estou aqui com o material que a gente usa. A lei da semeadura ela é composta de várias verdades da palavra de Deus, mas, de certa forma, são simples, verdades simples de se compreender. Quando Deus criou o homem, lá em Gênesis 1:11, por exemplo, diz assim: E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, e árvore frutífera que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. Então, hoje, quando nós, por exemplo, comemos, qualquer tipo de comida, seja animal ou vegetal, nós não estamos nos alimentando de algo que Deus criou exclusivamente naquele momento ali para a gente comer. Nós estamos nos alimentando de algo, seja um feijão, um arroz, que foi criado por Deus lá no livro de Gênesis, lá no princípio, Aliás, não foi criado lá no livro de Gênesis, foi criado lá no princípio, que está citado aqui no livro de Gênesis. Lá no princípio, Deus criou as árvores, cada árvore com a capacidade de produzir um fruto que dá a semente, cuja semente está dentro do fruto. E através dessas sementes foram plantadas novas árvores,
e hoje nós comemos dessas árvores que são apenas fruto do fruto do fruto, tá certo? Que vieram lá do início, lá do Gênesis. E da mesma forma os animais, né? Hoje, se você tem gente que é vegetariano, mas se você comer carne, você não está comendo um animal que Deus criou há poucos anos. Você está comendo de um animal que é fruto de um animal, que é fruto de outro animal, do seu pai, do seu avô, e por aí vai, até voltarmos lá no livro de Gênesis, quando Deus criou os animais. Então, plantas, animais e os próprios seres humanos, eles existem, nós existimos, assim, claro, você deve saber disso, Deus não me criou, né? Deus não pegou do pó da terra e me criou. Eu fui nascido, né? Sou fruto de uma semeadura que meu pai semeou na minha mãe e me gerou. Então, nós mesmos, os seres humanos, somos produto desta lei, da lei da semeadura. Então, queridos, nós vemos quão importante é esta lei, porque os seres humanos, os animais, os vegetais, existem hoje com base nessa lei, onde uma pessoa, ou um animal, ou um vegetal, produz um fruto que tem capacidade reprodutora e, assim, geração após geração, a vida é multiplicada na terra. Então, a vida na terra, ela não seria possível se não houvesse esse princípio da lei da semeadura, né? Você semeia e aquilo desenvolve e gera novas vidas, certo? Há, porém, uma verdade maravilhosa que é super importante da gente entender. Esta lei da semeadura, ela não vale apenas para as coisas físicas. Ela não vale apenas para se você semear, por exemplo, uma manga, né, e aquela árvore, a mangueira, né, se desenvolver e, posteriormente, ela dá outras frutas, dá outras mangas, e aí, com essas outras mangas, você vai semear novamente e aí multiplica. Não vale apenas para isso, para a parte material. Nós vamos ver aqui no livro de Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Eu vou ler também o versículo 8, que diz o seguinte: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia do Espírito ceifará a vida eterna. Então, observe que o apóstolo Paulo aqui, pelo Espírito Santo, estava falando ali no capítulo 5, né, do contraste entre andar na carne, viver segundo a carne, e andar segundo o Espírito. Lá em Gálatas 5,19, ele vai falando sobre as obras da carne, e quando chega em Gálatas 5,22, acredito, ele vai falar do fruto do Espírito, que a gente deve andar de acordo com o fruto do Espírito, em amor, em alegria, em paz, benignidade, etc. Então, queridos, a Bíblia mostra que este mesmo princípio de se semear e colher, ele vale para coisas espirituais. As coisas espirituais, elas são semeadas aqui na nossa vida, e elas vão produzir de acordo com esta semente. Então, podemos dizer que são dois grandes campos, dois tipos de semente que a gente pode lançar. Se eu semeio, se eu permito que seja semeado no meu coração as coisas malignas deste mundo, e eu produzo fruto, ou seja, eu ajo, né? Meu comportamento é de acordo com essa semeadura, então eu estou ali produzindo um fruto que vai produzir sementes que vão gerar mais frutos. Então eu posso semear na carne, permitindo que o conhecimento e a sabedoria malignos entrem no meu coração e gerem fruto, ou eu posso semear no Espírito, que, de acordo com o contexto aqui de Gálatas capítulo 6, é você, claro, permitir que a palavra de Deus entre no seu coração, e você vai ter um comportamento
espiritual. Você vai agir baseado no Espírito, que é agir em amor, em fé, etc. Sempre quando você agir com base em uma sabedoria, um conhecimento, você vai produzir mais semente. É por isso que a Bíblia diz, por exemplo, que um abismo chama outro abismo. Na hora que você age segundo a carne, da carne virá corrupção. É algo que eu sempre alerto as pessoas, né, quando eu ministro sobre a parábola do semeador, que mostra nitidamente essa lei da semeadura, né? Se você se deixa levar, se você abre o seu coração pela sabedoria e o conhecimento que vem do mundo, você vai dar lugar à corrupção. E o que é corrupção? Corrupção, quando uma coisa se corrompe, é que ela deixa de ser perfeita, íntegra. Uma coisa corrupta é o contrário de uma coisa íntegra. Uma coisa íntegra é uma coisa completa, perfeita. Então, uma coisa corrupta é uma coisa que começa a perder essas características de integridade. Ela começa a quebrar, começa a falhar, né? Começa a corromper, a ser destruída. Portanto, quando você dá lugar ao Espírito Santo, à palavra de Deus, quando você põe em prática a palavra, você está lançando sementes no mundo espiritual, por assim dizer. Na verdade, você está lançando a semente aqui nesse mundo mesmo, né? Mas do Espírito, sementes que você está semeando a partir do Espírito, do seu novo Espírito, do Espírito Santo, da palavra de Deus, coisas do reino de Deus. E aí você vai semeando e você vai colhendo vida e paz. Aqui, em Efésios capítulo 5, versículo 9, diz assim: porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Quando praticamos essas coisas, nós estamos dando fruto, né? Dando fruto espiritual. E o fruto, lembrando que sempre o fruto ele vai trazer dentro dele a semente, que vai ter capacidade de produzir mais fruto. Bondade, justiça e verdade. Você e eu que aceitamos o Senhor Jesus como seu Salvador, nós nascemos de novo e nós somos novas criaturas. Nós temos dentro de nós um novo espírito, um espírito recriado, regenerado, novinho em folha. Mas nós precisamos andar de acordo com este espírito novo, andar de acordo com esta nova criatura. Este novo espírito, ele é um com Cristo. Não quer dizer que seu espírito é Cristo, quer dizer que ele está em perfeita unidade com Cristo. E eu preciso andar no Espírito. Andar no Espírito não é algo que a gente possa fazer baseado em sentimentos. Andar pelo Espírito, ou seja, quando eu estou andando, lembrando que eu estou semeando no Espírito, para colher vida, colher paz. Andar em Espírito é andar baseado no conhecimento da palavra de Deus. Então, a primeira coisa que ele fala aqui é bondade. Bondade é a característica de fazer coisas boas, de praticar o bem, andar em boas obras. Boas obras não quer dizer apenas a pessoa fazer obras de caridade religiosa, como, né, muitas vezes a gente vem com essa mentalidade quando vem do mundo, né? Então, eu vou fazer boas obras, então quer dizer que eu vou dar esmolas e talvez visitar os idosos, um lar de idosos, ou visitar um orfanato, alguma coisa assim. Essas coisas são boas, não estou dizendo que são erradas, mas só que quando a palavra de Deus fala boas obras, a palavra de Deus está falando que são as obras baseadas em amor, em alegria, em paz, em fé. São as obras que Deus determinou para nós andarmos. São as obras que estão na palavra de Deus. Quando, por exemplo, nós oramos, nós estamos praticando uma obra boa, uma boa obra. Quando nós perdoamos, nós estamos praticando uma obra boa. Quando nós cremos na palavra, quando nós meditamos na palavra, nós estamos praticando uma obra boa. E quando nós fazemos tudo o que a Bíblia manda, né, na família, o marido ama a sua esposa como Cristo amou a igreja,
né, cuida da esposa, isso é uma boa obra. Quando a esposa reconhece a autoridade de Cristo no marido e se submete em fé, por amor a Cristo, em fé na palavra, isso é uma boa obra. Então nós vemos, isso inclusive a irmã Roliane falou, nós vemos que boas obras não quer dizer necessariamente obras religiosas ou obras que você faz na igreja. A obra de Deus, ela envolve toda a nossa vida. Toda a nossa vida precisa estar baseada em boas obras, em coisas boas que Deus determinou. Bondade, sempre procurar o bem do próximo. A Bíblia diz que o amor é benigno, então o amor nunca deseja o mal do próximo. Lá no livro do profeta Jeremias, né, no capítulo 29, o Senhor fala para aquele povo, o povo estava em desobediência, o povo estava prestes a ser atacado, né, preso, eles estavam prestes a ir para o cativeiro, mas Deus estava dizendo, pensamentos de bem e não de mal eu tenho para você. Deus queria coisas boas para o povo de Israel, mas o povo não acreditou na palavra, não obedeceu ao que o Senhor estava dizendo, não se arrependeu das suas más obras, dos seus pecados, e foi levado ao cativeiro. Mas o desejo de Deus era para o bem. Então nós devemos andar dessa forma. Andar em justiça, né? Justiça é aquele caráter, o caráter do justo. Quando nós andamos em justiça, nós lançamos fora toda mentira. Você é filho da verdade. Jesus, ele é o caminho, a verdade. Em Deus não há mentiras, né? O escritor aos Hebreus diz que Deus não pode mentir. Então nós, como filhos de Deus, nós como tendo esse novo Espírito que recebemos da parte de Deus, que está em Cristo, né? Esse novo Espírito está vinculado a Cristo, nós precisamos andar em verdade, em integridade. Não adianta você estar na igreja e ser uma pessoa que está lá sempre presente, ajudando, cooperando, mas no seu trabalho você mente. Você diz coisas que você nem mesmo acredita, né? Você levanta falso, calunia pessoas. Você, por exemplo, a Bíblia diz que nós devemos ser submissos aos nossos senhores segundo a carne. Você é desobediente aos seus patrões. Então, a sua vida ela não está andando em justiça, em integridade da parte de Deus. Você está sendo um crente religioso. Você na igreja você acha que a obra de Deus é só aquela obra da igreja. Quando sai da igreja, no seu trabalho, você vira um pecador. Então, isso não adianta. Não adianta você estar na igreja e fazer essas obras de caridade e visitar orfanato, essas coisas, se você desobedece no seu trabalho, né, na sua vida profissional. Né? Às vezes, um homem, um pastor que, infelizmente, acontece, né? A pessoa na igreja é pastor, na igreja cuida bem das ovelhas, assim, está sempre na igreja, está sempre conclamando os irmãos para irem para o culto, mas quando chega em casa, ele bate na esposa, ele não honra a esposa. Né? A esposa é líder de círculo de oração, é uma bênção na igreja, mas em casa é uma mulher rebelde ao seu marido, não obedece, não respeita, não reverencia como manda a palavra de Deus lá em Efésios 5. Então está andando em injustiça. E não adianta, porque se nós andarmos segundo a carne, como a gente já viu, se você não anda segundo o Espírito, então você colherá da carne corrupção. Vai colher todo tipo de destruição, doenças, perdas também financeiras, né? Seu coração estará endurecido para Deus, né? O pecado ele endurece o coração para o Senhor. Então, queridos, é necessário a gente semear no Espírito, andando em bondade, justiça e verdade, né? Retirando de nós, das nossas vidas, toda falta de integridade, toda mentira, todo engano. Isso é muito importante. Uma outra coisa muito importante da lei da semeadura é a questão de que existe um tempo. Né? Eu não vou adentrar muito nesse assunto, porque no canal do Ministério Ágios temos aí um estudo sobre a parábola do semeador, que fala muito sobre isso.
tem várias pregações, né? Isso é um tema que nós estamos, inclusive, preparando um livro. Então, tem muito material no canal do Ministério Águas, mas especialmente eu recomendo você procurar o da parábola do semeador, que também é uma playlist, né, que vai destrinchar melhor isso, caso você não tenha assistido ainda. Então, queridos, tudo na Bíblia, tudo uma questão de semeadura, né? A palavra do Senhor mostra isso. É um assunto muito vasto, realmente, não dá para falar aqui, certo? Então é necessário você ser paciente. A palavra de Deus diz, lá no livro de Hebreus, que devemos ser imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Então a lei da semeadura, como eu falei, ela da mesma forma que funciona para uma planta, funciona também para a palavra de Deus, para as promessas de Deus. Você precisa semear em fé, orando, declarando a palavra de Deus, crendo e sendo paciente, porque uma semente ela leva tempo para crescer, é necessário certos cuidados, a gente vê isso lá na parábola do semeador. Se você ainda não viu, veja, ou alguma das pregações que tem várias aí no canal. Ok? Então, há tempo, então é necessário paciência. Outra coisa importante sobre a lei da semeadura, vamos chamar de um outro artigo dessa lei, é o que está escrito lá em 2 Coríntios 9:6. Diz assim: digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância se fará. Aqui está falando de oferta, né? Está falando da semeadura também na parte financeira, onde a gente vai ajudar aos irmãos necessitados, vai semear nas finanças, mas isso vale para tudo. Se você semeia pouco, você também vai colher pouco. Você passa pouco tempo meditando na palavra, mas você quer ter grande sabedoria de Deus, você não vai conseguir. Você vai ter que semear muito, né? Dedicar tempo para a meditação, orar, buscar sabedoria, realmente como se busca prata, como se busca tesouros escondidos. Então, na medida da sua semeadura, será também a sua colheita. Certo? Eu quero encerrar esse estudo porque ele tem, como eu falei, teria muita coisa para se falar na área da semeadura. E aí recomendo a parábola do semeador, o estudo que temos lá. Vamos ver agora, para a gente fechar esse capítulo, a questão da lei da semeadura na área das finanças, semeando nas finanças, certo? Aqui em Provérbios 3:9 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Então, isso, como eu falei lá em 2 Coríntios 9:6, fala sobre também ofertar. No caso aqui, em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo estava recolhendo uma oferta para ser ministrada aos cristãos lá da Judéia, estavam passando necessidade. Veja que aqui em Provérbios fala-se em honrar ao Senhor. E sempre quando se fala em honrar, se fala em sustentar. Por exemplo, Jesus explicou que honrar pai e mãe significa sustentar o pai e a mãe na velhice. E isso é muito importante. Honrar ao Senhor é você retirar dos seus ganhos e ofertar uma parte e que isso esteja em primeiro lugar, né? Nós devemos honrar a Deus em todas as áreas da nossa vida. Nós já vimos, não adianta ser crente na igreja e ser um pecador no trabalho ou em casa. Você precisa honrar a Deus em todas as áreas. E uma das áreas que o inimigo ainda detém muita força até sobre os cristãos é a área financeira. Então, seja generoso nessa área financeira, oferte, coloque isso como uma prioridade, isso precisa ser intencional. Você não deve se deixar levar pelos momentos, você deve racionalmente, né, sentar e se programar para ser generoso e honrar ao Senhor com os seus ganhos, com os seus bens. É necessário porque isso está em várias passagens da Bíblia, né? Eu quero só fazer um balanceamento aqui, um equilíbrio, uma ressalva com relação
a essa coisa da oferta. Isso aqui não é um estudo direcionado à oferta, a dízimo e oferta, então não vou entrar nesse assunto com profundidade, porque não é o propósito aqui, mas é só um equilíbrio com relação a isso, né? Aqui em Malaquias 3:8 diz: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então, só para a gente deixar claro que esse trecho aqui, ele é uma ministração que foi feita debaixo da dispensação da lei de Moisés. Esse trecho aqui você não pode, né, se for honesto com a Bíblia, com Deus, você não pode usar ele para condenar os cristãos. Na Nova Aliança, a Bíblia fala, né, que a gente já citou aqui, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Não vou voltar, que está na outra página, em 2 Coríntios. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Aquele que semeia muito, muito ceifará. Então, na Nova Aliança, o dízimo ele não é uma imposição da lei. Eu já ouvi falar, já vi muitas pregações que são totalmente equivocadas e condenadoras, que dizem que, eu já vi casos de pastores que dizem que se a pessoa não der o dízimo, ela vai para o inferno, o que é totalmente absurdo, né? A salvação é um presente, é uma dádiva do Senhor. Ok? Então, você não está debaixo da lei de Moisés, você está debaixo de uma outra lei, a lei de Cristo, e na lei de Cristo o que vale é a lei da semeadura, que sempre valeu desde o princípio. Se você semeia pouco, pouco você vai colher. Se você semeia em abundância você vai colher. O dízimo ele é uma referência bíblica, ele foi praticado desde a velha aliança, né? Abraão deu dízimo, ele cita isso, deu dízimo a Melquisedeque. Nós vemos também o próprio Jacó prometendo que ia dar o dízimo. O dízimo ele foi imposto na lei de Moisés. E na Nova Aliança, ele é citado em algumas passagens, mas não é uma doutrina da Nova Aliança, né, essa imposição. Então, use o dízimo. Eu vou dar meu entendimento da gente usar esse valor de 10% como uma referência bíblica. Se você dá muito abaixo desse dízimo, do 10%, né, dos seus ganhos, então você está dando pouco. Se você consegue, né, tem essa fé e se preparou e edificou a sua fé para você ofertar mais de 10% dos seus ganhos, então você já está ofertando um valor equilibrado, biblicamente falando. Então eu diria que o dízimo ele é uma referência bíblica. Ele é usado, inclusive, em outras religiões, em outras coisas. Como eu disse, isso aqui não é um estudo sobre dízimo e oferta, então também realmente não vou entrar profundamente nesse assunto aqui. Mas oferte com generosidade, se programe e semeie nesta área, porque realmente, se você oferta pouco, você vai colher pouco. Você é cristão, você não vai para o inferno porque vai deixar de dar o dízimo, não. Mas se o seu coração não é um coração generoso para ajudar a obra de Deus, para sustentar a obra de Deus, para ajudar as pessoas, então você também não vai colher nessa área. Isso aí é uma coisa que está na palavra de Deus. Né? Semeie e Deus já deu a lei da semeadura e você vai colher. Então Deus abençoe você, espero que tenha edificado a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.